Bom, meu nome é Augusto de Arruda Botelho, tenho 45 anos, sou advogado criminalista, trabalho com direito penal há exatos 22 anos, comecei no segundo ano de faculdade, trabalhando como estagiário no escritório do ex-ministro Márcio Tomás Bastos, trabalhei lá direto ou indiretamente com ele até o falecimento dele em 2014, sempre atuei e continuo atuando exclusivamente com direito criminal, basicamente em grandes operações da Polícia Federal ou da Polícia Civil, nacionalmente. A Lava Jato começou na minha vida como mais um caso, mais um processo, mais uma grande operação, como outras tantas que eu advoguei ao longo desses 22 anos. Desde o início a Lava Jato já se mostrava uma operação de proporções muito grandes, mas lá naquele momento em que eu tomei conhecimento da Lava Jato, 2013, eu jamais poderia imaginar o tamanho da proporção que ela teria. Paralelamente ao meu trabalho como advogado, eu tenho um trabalho muito grande no terceiro setor. Eu sou fundador, fui diretor, presidente, conselheiro de uma série de organizações da sociedade civil ligadas ou aos temas de justiça criminal ou ligadas à pauta dos direitos humanos de forma mais ampla. Então eu tenho um ativismo, uma militância no terceiro setor também junto da minha advocacia. Eu sempre participei dessas entidades, continuo até hoje. Bom, primeiro, para entender a Lava Jato, você tem que entender o Banestado. Se você não tem o histórico prévio da Lava Jato, algumas peças desse quebra-cabeça elas ficam faltando, até porque, de fato, elas são confluentes em vários momentos. Uma figura fundamental na Lava Jato, e mais fundamental ainda no Banestado, foi Alberto Youssef, que ele é hoje colocado meio que como uma figura coadjuvante, quando ele tem um protagonismo total, né? Sem Alberto Youssef a gente não teria nem Banestado e nem teria Lava Jato. Então se você não consegue entender esse liame que junta as duas operações e os personagens que fizeram parte delas, o juiz Sérgio Moro, com certeza o principal, mas vários membros da força-tarefa do Ministério Público atuavam no Banestado e foram atuar na Lava Jato. Delegados de polícia, investigadores, agentes de polícia federal que atuaram no Banestado foram depois atuar na Lava Jato, se utilizando dos mesmos métodos ilegais que eles já utilizaram no Banestado e depois só aperfeiçoaram a ilegalidade para aplicar isso na Lava Jato. Então essas duas operações elas são umbilicalmente ligadas. Para você montar esse quebra-cabeça você tem que entender as duas. Fora da Colina um pouco menos, mas de qualquer forma há um histórico de ilegalidade na 13ª Vara Federal de Curitiba. O juiz Sérgio Moro já era o juiz Sérgio Moro em 2003, quando ele tocava os processos do Banestado. Ele já desobedecia a ordem do Supremo Tribunal Federal, ele já tinha uma postura extremamente suspeita, parcial na condução dos processos, já se utilizava de métodos processuais ilegais ao longo de toda a operação. Era o mesmo juiz Sérgio Moro, um pouco mais novo, menos habilidoso para cometer as ilegalidades que ele cometeu, mas já era o embrião ali do que ele veio se tornar hoje, né? Estamos em 2022, eu nem preciso te dizer o que o Moro se tornou. Eu acho que eles não precisavam de uma lei para fazer o que eles já faziam desde 2003. Né? A delação do Youssef no Banestado é considerada a primeira delação clausulada da história da justiça brasileira, né? Onde é de fato cláusulas, um contrato assinado extremamente benéfico para ele, vamos lembrar, né? Extremamente benéfico para ele, em que ele tinha o compromisso de não voltar a delinquir. E ele volta a delinquir poucos anos depois de assinar esse acordo. E essa volta à prática de crime foi comunicada por diversas vezes ao Ministério Público Federal, ao Moro, que simplesmente não fez nada. A bem da verdade fez uma audiência para verificar se o Youssef tinha voltado a delinquir, e essa audiência até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ela, porque ele destruiu os registros. Há oficialmente essa informação do Moro de que destruiu os registros dessa audiência. Então ninguém sabe o que aconteceu nessa audiência. O fato é que o Alberto Youssef volta a delinquir a tal ponto que ele é pego de novo na Lava Jato e oferece o quê? Uma nova delação premiada para ele, assim, desconstituindo completamente a função de um acordo de colaboração numa delação premiada, que é, eventualmente, numa macrocriminalidade, você investigar de uma outra forma, através de um delator, né? Mas que esse delator tenha a noção de que ele está sendo perdoado ou está tendo a sua pena diminuída, porque é a única vez que ele pode fazer isso, porque ele não tem que voltar a delinquir. Fazer dessa forma é um incentivo à prática de crime. Então o Ministério Público Federal e o juiz Sérgio Moro, que se colocam como paladinos da justiça, na verdade o que eles fizeram foram de uma forma processual equivocada, eu chamo disso de delação à brasileira. O que eles fizeram foi, na verdade, fazer com que várias pessoas se incentivassem, se sentissem tranquilas para voltar a praticar crime. Porque é muito fácil, eu cometo um crime, se por acaso for pego,
faço uma delação, devolvo parte do dinheiro, cumpro um tempinho da pena, se eu volto a delinquir, se eu fizer cometer outro crime, faço uma nova delação. Não é para isso que a delação serve. Então acho que não necessariamente você precisa de uma lei para fazer deste mecanismo um mecanismo tão colocado em prática. Basta vontade, e foi o que o Ministério Público Federal na Lava Jato teve de sobra. Só que para fazer isso, tem um ditado feio, mas que é real, né? Passarinho, ele pia na gaiola. Então, antes de você oferecer a delação premiada, você precisa prender. Só que você precisa prender, nesse caso, ilegalmente. Foi o que a Lava Jato fez. O primeiro grande método ilegal de trabalho da Lava Jato é prender ilegalmente pessoas. Prender preventivamente pessoas, sem justificativa legal, para 5 minutos depois que a pessoa entra na cela, você oferece as maravilhas de uma delação premiada. O nome disso é tortura. Não tem outro nome. Você prender alguém ilegalmente para oferecer a liberdade, se ela falar e falar aquilo que eu quero ouvir, é tortura. Não tem outro nome, você pode usar o nome que quiser. Processualmente está errado, não é tortura. Eu fui um dos primeiros a denunciar isso num artigo para a Folha de São Paulo em 2014. Hoje é fácil falar mal da Lava Jato. Vai falar mal da Lava Jato em 2014. Vai falar que a Lava Jato torturava em 2014. Eu fui xingado nas ruas. Eu fui ameaçado. Eu perdi clientes. Mas eu nunca vou deixar de defender e me posicionar da forma como eu entendo que tem que ser, sendo que eu estava vendo isso acontecer e assim o resultado de 2022 está aí, a gente viu tudo que eles fizeram. Vamos lá, você tem uma advocacia criminal antes da Lava Jato e uma advocacia criminal depois da Lava Jato, ponto. A advocacia criminal sempre foi um círculo restrito, com poucos escritórios, apesar das operações da Polícia Federal e da Polícia Civil se intensificarem, ainda assim era um mercado relativamente pequeno. Depois da Lava Jato, esse mercado explodiu. Vários advogados que não eram criminalistas começaram a atuar dentro da advocacia criminal. Grandes escritórios de advocacia, esses que têm várias áreas, passaram a ter dentro do seu escopo de trabalho a advocacia criminal. Por quê? Porque comercialmente a advocacia criminal, em razão da Lava Jato, se tornou algo extremamente rentável. Fato concreto, até então, até aí, problema nenhum. Demanda, você precisa atender a demanda. Novos advogados surgiram. O problema é a inexperiência e a ética de alguns desses novos advogados que surgiram dentro do mercado, que viram na delação premiada uma forma extremamente fácil de trabalhar. Porque, a bem da verdade, você não precisa ser um grande especialista em direito criminal, em estratégia de defesa, se o seu papel é garantir que seu cliente tenha um bom acordo. Você tem que ser um bom negociador de acordo. Não necessariamente você precisa ser um bom criminalista. Você pode ser simplesmente um bom negociador de acordo. Então isso se tornou, obviamente, um filão dentro do mercado da advocacia. Eu não vou nem chamar de advocacia criminal, porque havia não criminalistas que passaram a atuar dessa forma, né? Com bons contatos no Ministério Público, uma facilidade. E veja bem, esta tortura que acontece antes com a prisão ilegal deixa aquela pessoa que está presa completamente vulnerável do ponto de vista pessoal, psicológico, familiar. Então ele é, obviamente, muito mais propenso a ouvir um relato de uma facilidade imediata. Eu defendo, e já defendi isso publicamente em artigos, que a delação premiada de um réu preso tira o caráter mais importante dela, que é a voluntariedade. Uma pessoa presa ilegalmente, ela não faz uma escolha voluntária, ela está sendo coagida a fazer. E aí, obviamente, a advocacia, eu não vou chamar de advocacia criminal, a advocacia tem sim uma responsabilidade em não ter se insurgido contra essas prisões preventivas e ter optado por uma postura comercialmente mais interessante, que é de cobrar grandes honorários, fazer um acordo que é uma coisa que sai relativamente rápido para fazer, você não precisa ser um grande especialista em processo penal, em direito penal, você constrói um bom acordo e boa. Então, este ponto, isso é uma marca e é uma mancha na defesa criminal, essa forma de agir. Eu posso ter o meu posicionamento pessoal em relação à delação premiada, dizer se eu faço ou se eu não faço. Não tem relação nenhuma com o que nós vimos alguns colegas fazerem na Operação Lava Jato. Processos nulos, prisões ilegais, que simplesmente não eram contestadas em prol da facilidade, rapidez e não necessidade de uma expertise profissional tão grande para fazer um acordo.
Vamos lá, o que aconteceu foi, as ilegalidades que a Lava Jato praticou, como você disse, elas se deram desde o D0, desde o primeiro momento. Uma das ilegalidades que a Lava Jato cometeu foi grampear a cela do Alberto Youssef enquanto ele estava preso. Esse grampo já foi confirmado, já foi comprovado, só que essa investigação ela nunca foi feita com uma prioridade necessária e, a bem da verdade, não havia nenhum interesse político processual de que essa investigação fosse para frente. Isso, óbvio, gerou o descontentamento de vários policiais federais que não participavam desse grupo que cometia as ilegalidades e denúncias começaram a surgir. E a partir dessas denúncias foi instaurado um inquérito policial para investigar essas pessoas que o que estavam fazendo simplesmente eram apontar ilegalidades que a operação cometeu. Esse inquérito foi arquivado, depois de algum tempo de investigação, arquivado a pedido do próprio Ministério Público, mas é evidente que foi uma tentativa de criminalizar a advocacia, foi uma tentativa de coagir agentes públicos que sabiam dessas ilegalidades e denunciavam essas ilegalidades. Então foi mais uma forma, mais um método, porque eu não chamo de forma, é método, né? Porque quando é reiterado, é método. Não é uma prisão preventiva ilegal, são dezenas. Não é uma fixação de competência ilegal, são dezenas. Não é perseguição a um advogado, a um réu, são a vários. Então isso é método. Então a perseguição a opositores das ilegalidades que a operação cometeu foi mais um método de agir da operação. Eu não vou dizer o ápice desse autoritarismo, mas pela proporção, pelo apoio da opinião pública, da imprensa e do próprio judiciário que ela teve, ela é o pior marco na história do Poder Judiciário. Até porque ela deixa um legado péssimo dentro do Poder Judiciário. Há dezenas de Sérgio Moros espalhados pelo Brasil. Há dezenas de Deltan Dallagnol espalhados pelo Brasil. Então o legado dentro do Judiciário, dentro da política, dentro do sistema de justiça é péssimo. É péssimo e a gente não vai conseguir recuperar. Não vai, porque em cada pequena comarca que a gente não tem conhecimento, vai ter um juiz se achando o Sérgio Moro que acha que pode desrespeitar a Constituição, acha que pode desrespeitar o devido processo legal, simplesmente porque ele está ali colocado na cadeira de uma autoridade. Então a Lava Jato, ela obviamente ela está dentro de um contexto de um judiciário estruturalmente punitivista, de um judiciário estruturalmente feito para condenar. A defesa para essas pessoas é um obstáculo. É um obstáculo à condenação. É só um tempinho que a gente tem que aturar esses advogados querendo aí fazer prova, querendo dizer que é inocente. É uma vírgula, porque o final já está pronto. As sentenças do Moro estavam prontas a partir do momento que a denúncia estava oferecida, prontas na cabeça dele. Quando não, já no papel. Toda a instrução processual, interrogatórios, testemunhos, é um detalhe. Não é um detalhe, é o núcleo do Estado Democrático de Direito, é o contraditório, é o devido processo legal. Simplesmente desrespeitaram isso. O Judiciário, ele é useiro e vezeiro em fazer isso. Então, eu não vou te dizer que a Lava Jato é o início. Não, a Lava Jato ela é a consequência de um Judiciário estruturalmente punitivista, que desrespeita leis, mas a Lava Jato ela fez isso em grande escala e deixou um legado péssimo para o Brasil. Sim, eu acredito que a gente deveria fazer algum tipo de aperfeiçoamento à suspeição, mas eu sou cético em relação à eficácia disso, por uma razão bem simples: corporativismo. O corporativismo ele está sempre acima de qualquer alteração legislativa, de qualquer política pública. Se o corporativismo faz com que quem pertence àquele núcleo se proteja, a forma de blindar é fácil, você consegue escapar. É uma questão de consciência, o problema é muito mais grave. O problema está na formação. Eu sei que parece meio clichê voltar para a educação, mas a bem da verdade é isso, né? Nós estamos formando atores do sistema de justiça criminal, advogados, juízes, promotores, delegados de polícia, completamente sem vocação para o cargo. Muitos deles. Eu estou generalizando, mas é uma generalização que é bem próxima da realidade. Sem qualquer noção da humanidade dentro de um processo. Atrás de um processo tem sempre uma pessoa. Com processo eletrônico, fica parecendo meio coisa de avô falar, analógico, né? Processo eletrônico, obviamente veio para ficar, nem teria por que não vir, mas ele afasta ainda mais essa humanidade que tem atrás de um processo, né? Você olha um processo hoje em dia na tela de um computador, você nem vê o nome da pessoa. É um número gigante, parece um resultado da Mega Sena. Então, se você não altera a forma de produzir esses atores do sistema de justiça, com uma formação
acadêmica melhor, com uma formação humanista melhor, com concursos públicos que consigam aferir outros pontos que não simplesmente uma mera decoreba, você vai continuar produzindo pessoas assim. E o resultado final, eu estou voltando lá para trás para chegar no resultado final. Você pode mudar a regra de suspeição, você pode mudar qualquer coisa. Que se esse grupo se fecha na defesa deles mesmos, acabou. Não tem regra que você vai conseguir alterar. Basicamente é o que fez a possibilidade de Sérgio Moro, Deltan e outras pessoas terem se utilizado da Lava Jato desde os primórdios da Lava Jato com interesse político. A Vaza Jato mostra lá o Deltan em 2000 quando já falando de um Senado, alguma coisa, pode ser, pode não ser. É óbvio que eles já tinham em mente que a proporção que a operação tinha se transformado deu a eles uma notoriedade que faz com que eles se candidatem a cargos e ganhem as eleições. Eu cantei essa bola bem antes da eleição começar. Deltan está eleito, Rosângela Moro está eleito, Sérgio Moro está eleito. Inclusive, essa é uma das razões de eu me candidatar a deputado federal, para fazer uma contraposição no ano que a gente vai ter reforma do Código de Processo Penal, no ano que a gente vai ter uma série de desafios. A gente vai ter pessoas que são completamente refratárias a direitos e garantias fundamentais, porque eu sempre tive certeza que eles iam ganhar. Porque a força da opinião pública, a força de uma imprensa que colocou eles na capa de todos os jornais, minutos e minutos de televisão no Brasil inteiro, é muito forte. E outra, por mais que houvesse em algum momento a tentativa de se deslocar o lavajatismo do bolsonarismo, irmãos siameses não se separam. Agora, tanto que eles voltaram. Então, obviamente, a eleição dessas figuras do lavajatismo tem um peso muito grande do bolsonarismo, que é fruto. Bolsonaro jamais teria sido eleito se não fosse o trabalho do Sérgio Moro. Ele é diretamente responsável pela eleição do Bolsonaro. Deltan Dallagnol é diretamente responsável pela eleição do Bolsonaro. E é óbvio que um rescaldo desse bolsonarismo faria com que eles fossem eleitos. O messianismo da Lava Jato, somado ainda a uma parcela que está meio no meio do caminho ainda, né, que fica tanto o Lava Jato quanto o Bolsonaro, eles foram eleitos. Eu sempre tive certeza que eles seriam eleitos com uma quantidade gigantesca de votos, e o resultado está aí. E eles já prepararam isso de todas as formas, através dos seus institutos, através das suas campanhas de marketing muito bem feitas, através de vários assessores de imprensa, através de tudo. Tudo foi preparado, gente. Não tem aqui surpresa nenhuma. É tudo um grande projeto de poder. E deu certo. Eles conseguiram. Moro não conseguiu ser presidente, mas vai ser senador. São 8 anos de Sérgio Moro no Senado. São 4 anos de Deltan Dallagnol, 4 anos de Rosângela, 4 anos. Conseguiram. Não sei o estrago que eles vão causar no Congresso. Uma coisa é você ter o poder de caneta, ser um juiz. Outra coisa é você ser um senador dentre 81 e um deputado dentre 513. Vamos ver. A história se repete. Principalmente porque a estratégia ela foi pensada um pouco baseado nisso, né? Tem uma influência muito grande, né? A tosquice intelectual do Sérgio Moro é tão grande que ele não consegue nem criar estratégias próprias. Ele tem que simplesmente copiar, né? Não tem um discurso dele, ele tem um discurso que é cópia, um discurso messiânico, um discurso extremamente raso. Quando ele foi ministro da Justiça, as propostas e ações dele tinham a profundidade de um pires. Não conseguiu fazer absolutamente nada. Se arvora, por exemplo, ao fato de ter transferido lideranças de facções criminosas, quando ele sabe muito bem que não foi ele. Essas autorizações judiciais já tinham sido dadas há anos atrás, ele só operacionalizou por uma razão de logística isso. Então assim, às vezes, infelizmente, a tosquice dá certo. Com certeza, é só um aperfeiçoamento daquele parlamentar da década de 80 que pedia pena de morte, redução da maioridade penal, todos os chavões de produção legislativa para combate à criminalidade, para a segurança pública, que são utilizados há décadas por parlamentares. Aqui em São Paulo, o Maluf tinha a famosa expressão, vamos colocar a rota na rua. Todas essas, aumentar a pena como a única forma de combater a criminalidade. Isso assim, historicamente, a pauta de segurança pública e de alteração de legislação penal, ela sempre foi muito popular para alguns parlamentares, porque ela traz voto, porque a população realmente amedrontada com o aumento da criminalidade quer acreditar num milagre. E o milagre realmente é esse, vou manter a pessoa presa 50 anos, a pena de morte, a redução da maioridade penal. Isso angaria muito voto. A corrupção ela entra apenas com um aperfeiçoamento desse discurso. É algo um pouco mais, entre aspas, elitizado. Então, utiliza-se o mesmo chavão do aumento de pena, da pena de morte, da redução da maioridade penal,
de uma forma um pouco mais sofisticada processualmente para atacar a corrupção, que é um mal, que precisa ser combatido, mas precisa ser combatido com inteligência policial, com investigação, com investigações bem feitas, com processos que não sejam anulados, completamente diferente do que eles propõem, que é cercear direitos e garantias fundamentais, como se essa fosse a saída para combater melhor qualquer crime, seja de corrupção, tráfico, homicídio, tanto faz. Então é só um verniz a um discurso tosco de pena de morte, aumento de pena e tanto que a gente vê desde a década de 70, 80 no Brasil. Eu diria que, primeiro, nós temos que manter uma resistência a abusos. A advocacia tem que estar na vanguarda dessa resistência. Os órgãos de classe da advocacia, que muitas vezes se omitiram, precisam aderir a essa vanguarda. O Ministério Público democrático, o Ministério Público que respeita a lei, que é, felizmente, a sua maioria, precisa internamente trabalhar isso melhor. E, se for o caso, externamente também. O Poder Judiciário como um todo, não apenas os tribunais superiores, precisam entender que não há crime grave o suficiente que justifique o atropelo da lei, que não se combate o crime cometendo outro crime. Isso precisa ser um norte na cabeça de todo ator do sistema de justiça. Mas da forma como isso está colocado hoje, é muito difícil fazer essa reflexão. É muito difícil imaginar que pessoas façam essa reflexão. Eu tenho que voltar a uma resposta que eu já dei, de trabalhar melhor a formação dos futuros atores do sistema de justiça. Para não repetir o que a gente aconteceu, a gente precisa ter melhores advogados, melhores defensores públicos, promotores, procuradores, juízes, delegados de polícia, que entendam com a sua própria vocação, com o seu campo de atuação, que existe algo que não se ultrapassa, é a Constituição. O reitor, que morreu em razão de uma investigação, essas autoridades foram responsáveis por isso, deitam a cabeça no travesseiro tranquilas? Se elas estiverem não tranquilas, eu vejo esperança na mudança. Mas se elas chegam lá à noite e dormem sabendo que eles foram responsáveis diretamente pela morte de alguém, isso não lhes abala, aí eu começo a ficar preocupado. Museu da Lava Jato. Lembrar para não repetir.